Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos prosseguir o assunto de acentuação gráfica. E nós vamos estudar mais uma regra complementar às 3 regras básicas de acentuação tônica que nós aprendemos em outra videoaula, que quem quiser pode acessar clicando no card que se encontra no canto superior direito da tela. No caso, nessa aula, nós vamos estudar a regra do acento diferencial. Vamos entender. Segue um quadro. Segundo essa regra, os chamados acentos diferenciais são os que são usados não porque uma outra regra de acentuação da nossa língua exija, e sim para diferenciar duas palavras homônimas, sendo que isso só acontece em 2 casos da nossa língua. O verbo pôr, sinônimo de colocar, leva acento circunflexo, enquanto que a preposição por não leva acento circunflexo. A forma verbal pôde do verbo poder indica pretérito perfeito do indicativo, levando acento circunflexo, enquanto que a forma verbal pode do mesmo verbo, se não tiver acento circunflexo, indicará presente do indicativo. Reparem que pelas regras que nós estudamos em outras videoaulas, essas 2 palavras não levariam acento, mas levam por essa regra que nós estamos estudando agora. E esses são os 2 únicos casos do acento diferencial na nossa língua. Antigamente havia o acento agudo diferencial na forma verbal para do verbo parar, para diferenciar da preposição para, que por sua vez não leva acento, mas esse foi um dos muitos casos que já foram abolidos da nossa gramática. Bem, essa foi a última regra de acentuação gráfica a ser estudada. Na próxima aula de sexta-feira nós vamos fazer uma aula geral sobre esse assunto. Afinal de contas, para nós sabermos ao certo se uma palavra leva ou não acento, devemos considerar todas as regras que nós estudamos. E para encerrar essa aula, nós vamos comentar uma questão de concurso relativa ao assunto. Segue um quadro. Quadrix, professor de Educação Básica 2022. Por exemplo, a palavra soco pode ser transcrita foneticamente como soco ou soco. Se a forma verbal pode fosse escrita como pôde, seria mantida a posição do acento tônico, mas haveria alteração gráfica e semântica. Certo ou errado? Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é certo. Realmente, de acordo com a regra de acentuação que nós estudamos hoje, a forma verbal pode, sem acento circunflexo, indica presente do indicativo, enquanto que a presença do acento circunflexo indica pretérito perfeito do indicativo. Ou seja, houve alteração de tempo verbal, logo houve alteração semântica. Houve o acréscimo de um acento gráfico, logo houve alteração gráfica. E foi mantida a posição do acento tônico no sentido de que a sílaba tônica continua sendo a mesma. Bem, nessa aula nós estudamos a última regra de acentuação gráfica. Na próxima aula de sexta-feira, nós vamos recordar todas as regras que nós já estudamos e ainda vamos comentar uma questão de concurso. Aguardem! O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar,
para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage no Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem a nossa próxima aula.